Olá, tudo bem? Sou Anderson Severiano e tenho a honra de dar esta aula sobre o Michel Foucault. Então, nós queremos compreender o livro Vigiar e Punir, uma das obras mais importantes do Foucault. É uma obra extremamente complexa, né? Ela dá muitos vieses para muitas análises. É preciso compreender que ele faz uma análise que parte de uma arqueologia histórica. Então ele faz todo um processo arqueológico para trabalhar com Foucault. Você sempre tem que trabalhar com esses processos arqueológicos desse autor, que enfim é muito trabalhado hoje em dia e muito importante hoje em todos os continentes e com várias visões a partir do Foucault. Nós temos pessoas trabalhando sobre a sua base. Eu destaco alguns só para falar de alguns e para a gente ver como é que eles são diferentes, né? Como, por exemplo, o Byung-Chul Han, que é um pensador sul-coreano, por exemplo, que tem trabalhado uma série de pequenos livros sobre a questão Foucaultiana, né? Ainda que não seja totalmente Foucaultiano, ele usa muito o Foucault para trabalhar vários aspectos nas suas obras. Então, eu vejo um autor asiático trabalhando, né, a partir deste autor e tendo bastante reflexões sobre isso no mundo. Nós temos autores, né, como por exemplo Achille Mbembe, que vai trabalhar aspectos sobre a necropolítica. E aí veja como mesmo esses termos são emprestados fortemente do Foucault, né? Quando a gente fala de necropolítica a partir do Achille Mbembe, um autor camaronês, né, um africano, nós estamos falando da necropolítica a partir do olhar sobre o biopoder. Então veja que os termos Foucaultianos vão aparecendo em várias obras, em lugares diferentes, em contextos diferentes, com olhares diferentes, para contrapor a forma como a sociedade, de certa forma, vai se organizando. Nós temos uma autora importante, uma mulher agora, a Judith Butler, que também escreve, né, não tudo, mas um pedaço importante das suas obras trata do campo Foucaultiano. Então, olha como é que nós vamos olhando esses autores em diferentes lugares do planeta, trabalhando ideias Foucaultianas neste momento, né? São autores presentes, vivos, e trabalhando um a partir de um olhar asiático, outro a partir de um olhar europeu, outra, né? Outro a partir de um olhar como Achille Mbembe, um olhar africano. Aqui na América do Sul você pega, por exemplo, um Edgardo Castro, que também trabalha um olhar da América do Sul. Então é um autor extremamente importante para trabalhar as temáticas que nós queremos desestruturar, desconstruir das políticas que, enfim, estão vigorando no mundo neste momento. Por isso, um autor importante, mas um autor complexo. Não é um autor fácil de ler, mas ele permite muitas reinterpretações e interpretações. Como, eu falaria aqui, como Foucault tem um tronco de pensamento, ele também é bastante difícil misturar o Foucault com outros tipos de análise, né? Então Foucault é Foucault. Ele tem um caminho pautado no seu próprio campo, e as suas obras, enfim, dão um caminho que é único, que é um tanto quanto difícil conectar com outras visões. Então eu falaria assim, da mesma forma que o tronco marxista é um tipo de tronco, é um tronco muito diferente das obras Foucaultianas, em especial as obras Foucaultianas mais depois dos seus principais e fundamentais livros, como esse que nós estudaremos aqui, Vigiar e Punir e Microfísica do Poder. Enfim, eu queria fazer esta breve abertura só para dizer onde nós estamos situados, né, com este autor francês. Neste livro Vigiar e Punir, você vai ver que ele vai fazer esta arqueologia pautando e se pautando em documentos europeus e franceses, em grande parte, do olhar
do lugar onde ele estava, né, da Europa, daquele momento em que ele viveu, e para fazer as transposições para outros olhares, então é preciso olhar e conhecer a sua obra de maneira meticulosa, exatamente por ele trazer este referencial próprio, esta visão própria em que há uma extrema dificuldade. Aliás, eu nem vejo que às vezes seja possível misturar com outras visões de outras análises, de outras chaves, de outros troncos teóricos. É isso, eu espero que você goste da nossa aula, eu espero que ela seja útil para você refletir sobre você mesmo. A análise Foucaultiana é um bom ponto de partida para refletirmos sobre nós mesmos, sobre a nossa inserção na sociedade, né? É possível olhar o Foucault a partir também dele mesmo, né? E como havia vários desencaixes para ele enquanto pessoa, né? Se encaixar na sociedade em que ele viveu, no tempo em que ele viveu, então é preciso olhar os pontos que emergem dessa sociedade e como nós vamos flertar, mexer nesses pontos que emergem a partir do olhar Foucaultiano. Tenha uma boa aula e vamos juntos. Olá! Na nossa apresentação, nós quisemos fazer como um pouco, né, no processo já Foucaultiano. Nós fizemos uma espécie de pequena arqueologia das capas do livro Vigiar e Punir aqui no Brasil. Nós vamos ver essa primeira, um pouco mais rosada, digamos assim. É a primeira capa lá dos anos 70, quando tivemos a primeira edição e as primeiras edições aqui no Brasil. Depois nós veremos essa segunda azulada ao meio, e aí nós vamos ver essa segunda capa que nós tivemos aqui no Brasil, e ainda você encontra em alguns lugares para vender o livro Vigiar e Punir com esta capa azulada. Mas a última versão do livro, né, a última versão de capa do livro é essa que nós vemos por último ao lado direito, esta capa preta, onde aparece, enfim, já dentro da prisão, nós dentro da prisão pensando no livro Vigiar e Punir, né? Então o título do livro é Vigiar e Punir, o nascimento da prisão. É um livro dividido em 4 partes, né? Então ele tem 4 segmentos. E nesses segmentos o Foucault vai criando um processo para o seu foco central. O seu foco central é quando ele vai discutir a disciplina. Então ele faz todo o encaminhamento nas duas primeiras partes, para chegar no termo disciplina, que é a parte central e fundamental deste livro, e mesmo para nós do campo da educação, para olhar então como Foucault está analisando esses processos também dentro da escola, né? Ele nunca está vendo fora da escola, por mais que ele esteja sempre de maneira mais direta olhando a prisão, ele não vai colocar a escola fora dos organismos, né, disciplinadores. Então nós vamos olhar os 2 primeiros capítulos aqui, até de maneira um pouco mais rápida, digamos assim, para quando chegarmos neste ponto central, quando vamos discutir a disciplina, nós nos determos um pouco mais, porque é ali que entram os processos educativos. Então as 4 partes são quando ele vai discutir o suplício, a punição, o terceiro é a disciplina, e por fim ele fecha com a discussão mais direta sobre a prisão. Então em nenhum desses momentos isso está desconectado, mas aparentemente o autor, né, o Foucault, ele quis nos levar num processo gradual, onde lá na terceira parte, onde ele vai discutir a disciplina, estão ali as suas ideias centrais e fundamentais. Nós começaremos então pelo suplício, né, onde ele já vai situando o corpo dos condenados. E é lógico, neste começo ele já parte de uma arqueologia do processo que envolve este corpo, o corpo dos condenados. Então ele vai pegar um caso lá de março de 1757 para começar a discutir. Então, logo o primeiro parágrafo é esse que nós vemos, né? Então, ele está trazendo um caso logo no início.
Então, Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da aporia principal da Igreja de Paris, levado e acompanhado numa carroça, nu de camisola, carregando uma tocha de cera acesa a 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atazanado nos mamilos, braços, coxas, barrigas, pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atazanado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. E a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Então, logo no começo, Foucault começa já a discutir a necessidade de fazer o corpo sofrer, do corpo ser submetido à tortura, à dor, à súplica. Então, ele está dizendo que isso não é novo, que isso é um processo que nós vivemos como uma sociedade violenta, como uma sociedade historicamente violenta. E aí, porém, os suplícios foram desaparecendo, né, em relação ao Damiens, quando ele foi condenado. E você, logo no início do livro, né, eu não vou colocar as partes aqui, mas fica para sua leitura, ele vai colocar outras tantas partes, né? Porque, por exemplo, coloca lá que 2 cavalos não dão conta de separar o corpo, e aí o Damiens começa a gritar lá no meio da praça. Então colocam mais cavalos para puxar as partes do corpo. E tudo isso assistido por uma plateia. Portanto, há uma espetacularização do processo da súplica, do suplício. Então, todo este processo ele está descrito ao longo da história humana. Ele não é feito ao acaso, ele não foi estruturado ao acaso. E somente aos poucos este processo, portanto, todo este processo de suplício, de violar o corpo, ele vai acontecendo de maneira gradual e fora da lei. Então nem existia leis, não existiam leis para isso, não existiam processos que envolvessem a lei nesse sentido. Mas era necessário dar o exemplo, mostrar ao outro ou mostrar num espetáculo que este processo aconteceria com qualquer um que cometesse erros ou cometesse grave erros. E somente aos poucos, então, este processo vai se apagando ao longo da própria estrutura da sociedade. Então, esses suplícios vão desaparecendo aos poucos, como se fosse um processo de humanização. E assim foi tratado à época, né? Então, para isso, houve a necessidade da criação de códigos, de processos corretivos escritos em lei. O próprio Foucault vai relatar, né, a própria marca feita a ferro quente na pele, na Inglaterra foi abolida somente em 1834 e na França em 1832. Portanto, as pessoas tinham que sentir nos seus corpos esses processos e não só sentir. Eles tinham que ser espetacularizados, mostrado às pessoas que havia este sofrimento. Então, o sofrimento físico era necessário, a dor do corpo é a pena necessária. Então, é um processo inicial. Não é novo nem naquele momento em que está acontecendo, mas ele está situando um pequeno período para falar, olha, isso já acontece ao longo da história da humanidade. Portanto, a história da humanidade também se faz de uma série de processos que são internalizados. Portanto, há uma natureza que é violenta, que trabalha, que está em nós como violência, que é violenta em vários sentidos. E aí, somente quando a justiça, né, com a modernidade, com processos que vão discutir o humano, como esses processos vão acontecendo, é a justiça que vai começar a estruturar isso na sociedade moderna,
e na estruturação da sociedade moderna. Numa justiça, então, que ele vai chamar inicialmente da economia dos direitos. Então, há um processo econômico, há um processo que começa a ser científico, que vai envolvendo, então, vários técnicos, ele vai chamar de técnicos, né? Esses técnicos é que substituirão o carrasco, os guardas. Então, quem serão esses técnicos? Serão os médicos, os capelães, os psiquiatras, os psicólogos e também nós, os professores, os educadores. Então, se antes era o carrasco que exercia este poder sobre o corpo, ele vai dizer assim, este processo começa a se sofisticar, um processo de sofisticação, onde este suplício vai sendo apagado para ser estruturado na forma de leis. E quem vai estruturá-los? E aí é necessário esse corpo de médicos para dizer, então, o que é isso, o que é aquilo, para começar a criar uma dosimetria. Então, os médicos, os capelães, os psiquiatras, os psicólogos, os educadores. Então, estes é que vão garantir que a dor será, num processo posterior ao suplício, o último objeto da ação punitiva. O último objeto da ação punitiva. Então, a execução capital, mesmo a pena de morte, ou a execução de penas, ela já não precisará mais da exibição da dor ou do suplício. Não precisará mais da exposição pública dessas pessoas, da espetacularização desses corpos. Ela é muito mais sofisticada. Então, por que o suplício, a morte pública em praça pública já não casa mais com a sociedade moderna dos últimos 200 anos? Então, é necessário criar formas de penalidades ou castigo que firam muito mais a alma do que o corpo. Muito mais a alma do que o corpo. Então ele também vai dizer assim, há uma redução da intensidade desse sofrimento. Aí ele mesmo vai respondendo lá, né? Talvez, mas há uma mudança de objetivo. Então, qual é a mudança? É fazer com que as pessoas respeitem as leis, respeitem o código, as penalidades que vão se alterando conforme a sociedade se altera. Elas têm que conhecer e respeitar. Elas têm que respeitar um processo que está escrito na forma de lei. E esta forma de lei ele vai chamar de mecânica judicial. Então, há uma mecânica judicial. É lógico que ele também vai começar a discutir se os casos dos delitos são classificados por alguns desses técnicos como demência, por exemplo, ou loucura. Os médicos é que vão dizer, os psiquiatras é que vão dizer se essas pessoas podem ser presas ou não. Portanto, todos começam a ser implicados nos processos de controle. Todos começam a ser implicados no que significam as novas formas de coerção desta sociedade. Então, ele vai começar a dizer que a sociedade começa a se organizar de uma outra forma. E aí, esta outra forma é uma busca de uma homogeneização do que são esses corpos, do que significam esses corpos. Ao nós olharmos essa segunda apresentação, né, que está ali no final, eu acabei não conseguindo colocar na apresentação o número da página, mas está na página 26, ainda no começo do texto. Né? Ele está dizendo assim, olha, o espaço escolar se desdobra, a classe se torna homogênea, a classe, né, agora só se compõe de elementos individuais que vêm se colocar uns ao lado dos outros sob os olhares do mestre. A ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar. Filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios, colocação atribuída a cada um em relação a cada tarefa, a cada prova, a colocação que ele obtém
de semana a semana, veja, vá vendo que há uma série de controles colocados, e ele vai destrinchando esses controles e como esses técnicos começam a participar neste segundo momento deste processo de hierarquização. Então, há um conjunto de alinhamentos obrigatórios. Cada aluno, segundo sua idade, seus desempenhos, segundo seu comportamento. Ora ele ocupa um lugar na fila, ora ele ocupa outro lugar. Mas há um controle, há uma lei que se sobrepõe e faz valer a sua força de lei. De uma lei soberana e a lei do soberano. Então, há um cerimonial, há um ritual em torno desta lei. Ele vai falar assim, né, onde o príncipe demonstra quem é, que enfim manda nessa sociedade colocada na forma da lei. Então, o suplício ele passa a um segundo plano. Ele vai sendo apagado, porque esses alinhamentos, então, é que vão fazendo uma sociedade ser coercitiva num processo. Então, se no passado haviam cerimônias de suplício, agora a sociedade vai se organizar de formas em que esse suplício não é mais necessário. A sociedade se organizará de outras tantas formas. Então, antes era dar o exemplo. Antes, né, o caso do Damiens é o caso emblemático do livro onde ele está relatando esses processos e essas questões. Onde ele está mostrando esses pontos. Onde ele vai destrinchando o que significavam esses suplícios enquanto exemplos para outro, mas não existiam de maneira estruturada na forma da lei. E mesmo, então, isso nos torna uma sociedade violenta, isso nos torna uma sociedade de apagamentos, uma sociedade onde esse processo, numa sofisticação, vai criando uma invisibilidade daqueles corpos serem apagados nessa sociedade que vai se organizando agora em torno das leis, né? Em torno de uma estrutura escrita. Se no passado era necessário dar o exemplo, agora é necessário criar apagamentos onde eu vejo onde a sociedade vê que é necessário. E isso se dá na forma da lei, se dá de maneira direta, escrita e documentada. Então, eu falaria até assim, olha, esse é um caso, né, como do Damiens, é um caso só do passado, eu falaria assim, né, eu que moro aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos aqui um bairro que é conhecido hoje como um bairro oriental, que é o bairro da Liberdade. Entretanto, o bairro da Liberdade, ele sofreu também este apagamento, porque o bairro da Liberdade, ele era um bairro aqui na cidade de São Paulo, o lugar desse suplício, que nós conhecemos em outros lugares do Brasil. E eles, de certa forma, foram amenizados e um pouco apagados. Se a gente vai à Bahia, nós conhecemos o Pelourinho. Se a gente vai ao Rio de Janeiro, conhecemos o Valongo. E assim sucessivamente em todos os espaços do Brasil. E aí aqui na cidade de São Paulo, eu falo, o bairro da Liberdade, conhecido hoje como bairro oriental, ele nasceu como um bairro negro, como um bairro onde um acontecimento é que levou aquela região, aquele lugar a ter o nome de Liberdade. E veja, este acontecimento acontece em 20 de setembro de 1821. Portanto, prestes a completar 200 anos. Onde o Francisco das Chagas, conhecido como Chaguinha, ex-escravo, e havia fugido para uma região mais distante da cidade de São Paulo, foi capturado. Levado até a região da Liberdade para dar o exemplo para outros escravos, ele foi sentenciado a sofrer os suplícios até a morte. Entretanto, nas várias tentativas que tiveram de enforcá-lo e tudo mais, ele não morreu, o que causou uma grande comoção, e ele gritava, liberdade, liberdade, a região conhecida como bairro da Liberdade. Então, há vários
processos que nos ligam a este suplício no passado. E aí eu quero só dizer assim, como é que a gente faz a leitura, em grande parte, do Foucault? A gente precisa ir conectando também, de maneira arqueológica, aos nossos processos, a composição do que nós somos. E é isso do que nós somos enquanto sociedade, enquanto construção histórica, não que a história ela é a marca Foucaultiana. A história nos traz um processo que vai emergir no hoje. Esta é a grande questão para o Foucaultiano. Então, a história nos marca e nos traz algum processo, e este processo vai se conectar a outros tantos, e esses vão se sofisticando no tempo. E até eu tentaria dizer de uma outra forma. Hoje nós temos tantas formas de sofisticação do suplício, né? Na espetacularização do suplício. Mesmo quando a gente liga a TV, assiste um programa policial, como o da Atena, por exemplo, nós estamos, de certa forma, neste mesmo processo de espetacularização desses suplícios, né? Porque ninguém quer saber quais são as histórias que, enfim, tem a ver com aquela pessoa que está no centro do espetáculo. As pessoas estão, de certa forma, querendo exercer a justiça. Então, é lógico que não é todos, mas nós temos que nos olhar neste processo e como nós somos, enfim, tragados neste processo. Para ir fechando este primeiro momento do livro, nós vamos observar assim, o próprio Foucault vai escrever lá no começo, né, do livro, tentando dizendo de maneira muito clara, qual é o objetivo deste livro? E aí ele mostra lá, né, está escrito aí, leia comigo, uma história correlativa da alma moderna e de um novo poder de julgar. Se ele nasceu lá com os suplícios, agora há inúmeras novas formas de julgar e nós vamos tentar entender quais são essas formas. Uma genealogia do atual complexo científico-judiciário, onde o poder de punir se apoia, recebe suas justificações e suas regras, estende seus efeitos e mascara sua exorbitante singularidade. E aí ele faz ali algumas perguntas, né? Mas a partir de onde se pode fazer essa história da alma moderna em julgamento? Então ele está tentando explicar o porquê ele se situa este objetivo. Se nos limitarmos à evolução das regras de direito e dos processos dos penais, corremos o risco de valorizar como fato maciço, exterior, inerte, primeiro uma mudança na sensibilidade coletiva, um progresso do humanismo, ou desenvolvimento das ciências humanas. Então aí ele situa o próprio Durkheim, isso seria apenas as novas formas sociais gerais. Então correria-se o risco de colocar como princípio dessa suavização punitiva processo de individualização. Mas ele está dizendo assim, mas esses são antes efeitos das novas táticas do poder. E entre eles, há novas táticas do poder para os novos mecanismos penais. Então ele vai defender 4 regras. E você vai ver que ao longo do livro ele vai defendendo uma estrutura de 4 em 4 termos, porque ele também está metodologicamente querendo e trabalhando conosco uma determinada metodologia. Então, 4 regras gerais. 1. Não centrar o estudo dos mecanismos punitivos unicamente em seus efeitos repressivos, só em seu aspecto de sanção, mas recolocá-los na série completa dos efeitos positivos que eles podem induzir. Então, tomar a punição como uma função social complexa, de controle extremamente complexo e cada vez mais complexo. 2. Analisar os métodos punitivos não como simples consequências de regras de direito ou indicadores de estruturas sociais, mas como técnicas que têm sua especificidade no campo mais geral dos outros processos de poder. Adotar em relação aos castigos a perspectiva da tática política. Portanto, há um processo político que envolve
esses controles. 3. Em lugar de tratar a história do direito penal e das ciências humanas como duas séries separadas, verificar se não há uma matriz comum e se as duas não se originam de um processo de formação epistemológico jurídico. Há uma construção contínua e científica que nos coloca, eu falo nós, inclusive porque nós, professores, estamos implicados nisso, de colocar a tecnologia do poder, há uma tecnologia do poder no princípio, tanto da humanização da penalidade, quanto do conhecimento do humano, e elas andam juntas. E por fim, 4. Verificar se esta entrada da alma no palco da justiça penal, a alma na entrada da justiça penal, veja como é que o corpo vai se complexificando, e com ela a inserção da prática judiciária de todo um saber científico não é o efeito de uma transformação da maneira como o próprio corpo é investido nas relações de poder. Então ele tenta resumir ainda, né? Tentar estudar a metamorfose dos métodos punitivos a partir de uma tecnologia política do corpo, onde se poderia ler uma história comum das relações de poder, das relações de objeto-objetificação. De maneira que, pela análise da suavidade penal como técnica de poder, poderíamos compreender, ao mesmo tempo, como o homem, a alma, o indivíduo normal ou anormal, vieram a fazer a dublagem do crime como objetos da intervenção penal. E de que maneira um modo específico de sujeição pôde dar origem ao homem como objeto de saber para um discurso com status científico. Discurso com status científico. E aí, nesse ponto, a gente vai vendo aos poucos a toda uma discussão de certa forma, rebatendo um conjunto de autores que tem um discurso com status científicos, porque, de maneira direta, fizeram isso de maneira testada para controlar aspectos e corpos, a sociedade. Enfim, é um pouco este processo que está no início, né? E aí, com isso, nós chegamos, então, a arte das distribuições. A arte das distribuições. A disciplina procede, em primeiro lugar, à distribuição dos indivíduos no espaço. Para isso, utiliza diversas técnicas. E aí ele vai tentando começar a nos situar algumas dessas técnicas. A disciplina às vezes exige a cerca, a especificação de um local heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo, local protegido da monotonia disciplinar. Então ele vai dizer, né, houve o grande encarceramento dos vagabundos, dos miseráveis. Houve outros mais discretos, mais insidiosos e eficientes. E aí veja que ele já situa um ponto que para nós é importante, né? Colégios, o modelo do convento vai se impondo pouco a pouco. O internato aparece como um regime de educação, se não o mais frequente, pelo menos o mais perfeito, de forma de coerção, de sujeição e de sujeitamento. Então, a disciplina exige a cerca, um local. Daqui a pouco, quando ele começar a situar esses processos, ele vai nos mostrando, ainda estamos no começo do livro, né? E aí ele vai fechar com essa primeira passagem, com esta pequena passagem, né? Na forma lembrada explicitamente do açougue, a destruição infinitesimal do corpo equivale a um espetáculo. Cada pedaço é exposto no balcão. Então, o suplício, que ele ainda está discutindo, o suplício, então é o açougue, né? Então, destruir o máximo possível deste corpo, espetacularizar este corpo, expor no balcão, colocar à vista de todos, dar o exemplo, que não são formas só do passado, elas estão, repito e reitero, muito presentes hoje. Nas formas como esses processos acontecem, por exemplo, na TV, em programas policiais.
Então, é necessário olhar a discussão que o Foucault está trazendo e como isso a gente vai conectando na realidade que emerge hoje, que é abordada hoje. E aí Foucault começa então a abrir uma segunda parte. A segunda parte ele vai tratar da punição. Então, a segunda parte, o suplício vira punição. Ele está dizendo que há um encadeamento, há uma estruturação nessa mudança, ainda que nada disso se perca, que seja uma mudança que estruturalmente nós vamos inclusive defender que é assim mesmo, as coisas são assim. Então agora a punição será generalizada, que as penas sejam moderadas e proporcionais aos delitos, que a morte só seja imputada contra os culpados, assassinos, e que sejam abolidos os suplícios que revoltem a humanidade. Até porque, de certa forma, né, começou-se a avaliar que essas revoltas, né, esse medo, de repente, se exagerados, poderiam levar a uma revolta da população. Nós temos casos no mundo onde isso, de certa forma, aconteceu, não de maneira controlada, né? Então, Foucault não é um defensor ele está criticando todos os processos de controle. Então, se esses processos de controle precisam ser alterados, ele está dizendo assim, todas as vezes onde se houve a situação limite e houve perda de controle, então precisou haver algum tipo de avanço. Neste caso agora ele está dizendo assim, algum avanço que houve foi sair do suplício para a punição. E ele mesmo vai dizer, né? Por que houve essa necessidade? Porque no passado, se olha o passado dos suplícios, na forma como aconteceu com Dames, eu tentei aqui trazer a ideia do Chaguinhas e o bairro da Liberdade aqui na cidade de São Paulo. Mas sangue por sangue, a sociedade vendo sangue por sangue, você corre um duplo perigo. O duplo perigo desse sangue, enfim, voltar então contra quem está no poder. Então, para isso havia necessidade de reformas. Para isso houve necessidade de reformas. Trabalhar essas punições de outras formas, no nosso caso nós vamos olhar aqui, que é através da constituição das leis, na estruturação das leis, na estruturação de um corpo técnico, em criar uma mecânica jurídica, onde as pessoas, enfim, de certa forma, conseguiriam olhar essa dosimetria e, de certa forma, trabalhar com a possibilidade de perda, de sofrimento do corpo através da perda da liberdade. Então, a reforma foi necessária. Os reformadores foram necessários. E vamos ver que aqui no Brasil, até hoje, há sempre uma discussão que há necessidade de reformas. Então, será que elas atendem a quê e a quem? Então, agora surge então o poder da punição, a punição para manter a soberania, para manter os soberanos, com um legislador que não sobrepujasse o poder, portanto, distante deste poder e num poder próprio e limitado. E este espaço de delimitação, que é a justiça, também vai colocar e dar limites. Então ele vai dizendo assim, né? Na segunda metade do século XVIII nasce a necessidade também de proteger os bens. A sociedade no século XVIII começa a sofrer uma mudança a partir do capitalismo, a novos espaços de conquista, né? De bens, de pessoas que ascendem à burguesia. Então essas pessoas viram a necessidade de proteger os seus bens, de ter o direito à propriedade protegido. Então eu preciso criar leis, inclusive para criar de maneira assimétrica e uma assimetria do poder, um poder que me proteja enquanto elite, um poder que me proteja enquanto alguém possuidor de determinado bem. Então quem deve ser punido? O infrator.
O infrator é o inimigo comum, seja ele quem for que atente contra o poder. Este é o inimigo comum. E por isso ele vai chamar este processo inicial de tecnopolítica. Há uma tecnopolítica que nasce. Há uma regração de todos esses processos. Então, existem penas, existem punições. A punição ela já é preventiva, ela surge de maneira anterior, não é posterior. E a dosimetria se dará através da justiça. Então, isso gerará uma série de regras, né? E aí ele vai tentando listar essas regras um pouco ali lá pela metade do século XVIII para você ir vendo como é que elas não surgem, como essas questões regras não surgem de maneira não surgem do nada, né? Elas surgem num processo que vem e nos traz até aqui. Então ele vai listando, e aí veja comigo aí, né? Então há várias regras. Uma regra de quantidade mínima. Um crime é cometido porque traz vantagem. Então, há uma quantidade mínima de delitos que pode, não pode, para ser beneficiado ou não pela lei. Há uma idealidade suficiente. Há efeitos laterais. Há a regra da certeza perfeita. Nós sabemos que esses crimes foram executados. Temos como saber que esses crimes foram executados para conseguir dar a dosimetria. A dosimetria não pode ser igual para todos, então ela tem doses diferentes. Ela tem doses diferentes. Há uma verdade comum, regra da verdade comum, há uma verdade comum que apareça em relação a esses crimes. Há provas legais em que demonstrem a execução desse crime. Então, como é que eu consigo a verdade desses infratores? Agora, não é qualquer infrator, né? Então, as regras se organizam em torno de um determinado poder e da defesa deste poder. E, por fim, uma regra de especificação ideal, né? Então, para que a semiótica penal recubra os campos das ilegalidades, eu preciso qualificar quais são as especificidades daquele crime, daquela infração, daquele problema, até para encontrar formas de mitigar essas penas, né? Então eu preciso criar um mecanismo natural de forças para que essas forças então tenham crimes mais potentes, um tempo maior, porque o tempo é um aliado deste jogo. Este malfeitor precisa ser separado da sociedade. O código, então, esses códigos judiciais, esses códigos eles são expressão de um objeto de ciência. E por isso, esta estrutura que nós estamos olhando neste momento aqui no slide para falar assim, olha, há um conjunto de regras e elas não foram pensadas à toa. Elas foram pensadas de maneira científica. Elas se estruturam de maneira científica. Para cada crime, sua lei. Para cada criminoso, sua pena. Então não há uma uniformidade. Eu preciso atingir alguns com mais força, outros com menos força. E a lei vai demonstrar isso. E aí mesmo o tempo, né? Acabamos de falar do tempo. O tempo é necessário. Veja assim, né? O prazo de 6 meses é curto demais para corrigir os criminosos. E levá-los ao espírito de trabalho, tempo, trabalho. Então veja como são coisas que hoje a nossa sociedade fica girando em torno disso. Não temos tempo. Tempo é controle ou não é controle? Ter trabalho, não ter trabalho é controle ou não é controle? Ter coisas, objetos, ser proprietário é controle ou não é controle? Sou eu que controlo ou sou controlado neste processo? E aí Foucault vai explicando, né? Em compensação, o prazo perpétuo, você tem uma prisão perpétua, o prazo perpétuo os desespera. Então quem está preso e a prisão é perpétua, ele fica desesperado. Então ele fica indiferente à correção dos hábitos, ao espírito do trabalho,
a correção dos hábitos que precisa de tempo, ao espírito de trabalho que precisa da execução deste trabalho. Só se ocupam com projetos de evasão e revolta. E já que não foram julgados quanto a serem privados da vida, por que procurar torná-la insuportável? Então, a vida precisa ser reparada em horários estritos, há uma vigilância ininterrupta, cada instante do dia é dividido e separado numa coisa. Então, há diferentes formas de prisão. Então, há prisões, há reformatórios, há confisco de bens, há hospícios, há uma série de formas diferentes da dosimetria em relação à pena. Então, mas todas essas formas têm que se ocupar de afetar o corpo. Todas essas formas têm que afetar o corpo. Porque se não afetam o corpo, eu não tenho a correção. O aparelho da penalidade corretiva age de maneira totalmente diversa. O ponto de aplicação da pena não é a representação. O ponto de aplicação da pena é o corpo, é o tempo. São os gestos e as atividades de todos os dias, e por isso precisa da vigília constante. A alma também, mas na medida em que é a sede dos hábitos, portanto o corpo e alma, como princípios dos comportamentos, formam um elemento que agora é proposto à intervenção punitiva. Então, é mais sobre uma arte das representações. Esta arte das representações deve repousar sobre uma manipulação refletida do indivíduo. Qualquer crime tem sua cura na influência física e moral. Então é necessário, para determinar os castigos, conhecer o princípio das sensações e das simpatias que se produzem no sistema nervoso, juntar, unir corpo e alma. Então, o corpo é o lugar que deve sentir esses processos junto com a alma. Então, e aí ele continua um pouco explicando, né? Um poder de punir que correria ao longo de toda a rede social, agiria em cada um dos seus pontos e terminaria não sendo mais percebido como poder de alguns sobre alguns, mas como reação imediata de todos em relação a cada um. Todos em relação a cada um. É interessante dizer assim, quando ele fala ali de rede social, ele não está falando disso que nós conhecemos como rede social, ele está falando, enfim, de sociedade. Mas veja que, de certa forma, hoje, né, como é que as nossas relações elas são assim, inclusive no que hoje nós conhecemos como redes sociais também, a partir da mídia, né? A reação imediata de todos é a vigília de todos, de alguns, poder de alguns sobre alguns. De outro, um funcionamento compacto do poder de punir, ocupação meticulosa do corpo e do tempo do culpado, o enquadramento dos seus gestos, o enquadramento das suas condutas, por um sistema de autoridade e de saber, uma ortopedia concentrada, que é aplicada aos culpados, a fim de corrigi-los individualmente. Portanto, eu preciso conhecer. E conhecer muito bem. Eu preciso vigiar. E vigiar muito bem, um por um. E cada um. Talvez aqui também, de certa medida, né, nós temos um autor, né, um autor inglês, o George Orwell, que nos ajudaria a pensar essas questões a partir de um livro que ele escreveu, neste caso um romance, né, que é o livro 1984. Todos olhando todos e cada um cuidando de um. Então, veja aí no finalzinho, né, a gestão autônoma deste poder que se isola, tanto do corpo social quanto do poder judiciário propriamente dito. Então é um poder de punir que percorre a sociedade, a rede social. Então é o poder de um sobre o outro, de uns sobre alguns sobre alguns.
onde todos acabam um cuidando do outro, de certa forma, da vida do outro, do que o outro faz e do que o outro não faz. E aí eu tento, de novo, né, trazer alguma coisa para este momento. Assim, se a gente olha as redes sociais, não rede social ali, Foucault não escreveu rede social como nós conhecemos hoje, mas hoje há uma rede social com muito mais questões, né, muito mais complexa, onde está todo mundo olhando todo mundo. Por isso, nas redes sociais, hoje, todo mundo se mostra feliz, contente. Porque se você se mostrar diferente disso, você vai receber milhares e milhares de mensagens, porque todo mundo quer a busca deste controle, quando no final das contas é você que está sendo controlado. Então, um pouco mais do que isso, né? Se a gente olha as próprias redes sociais, nós vemos redes sociais. Se a gente entra lá no Facebook e clica de repente no seu computador, até fora do Facebook, numa cama, você quer comprar uma cama, no seu Facebook vai aparecer cama, 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 cama. Não só de propaganda, mas camas de pessoas que postaram uma foto na cama também. Então, há todo um processo de controle. Há todo um processo de controle do corpo, do tempo, dos espaços, do lugar. Como diz o próprio Foucault, com dosimetrias, com doses diferentes de controle necessárias ao conhecimento de cada um. Então, essas duas partes anteriores, elas nos trazem, então, a perspectiva para nós chegarmos, eu falaria sempre assim, no ponto central do trabalho do Foucault, deste trabalho, né, Vigiar e Punir, que é a questão que trata, o ponto que trata das disciplinas. Então, desses corpos, né, dos corpos dóceis, né, da docilidade desses corpos. Né? Então, os corpos dóceis, né, como é que você vai, nesses vários processos que nós tivemos, chegar a um controle muito mais sofisticado e complexo, que vem de um processo muito mais, digamos assim, simplificado, né, que vem dos suplícios, que passa pela punição, que passa por um processo judicial, onde as leis, enfim, guiam a sociedade. Então, essas questões aparecem escritas e descritas como processos, para no final, enfim, entendermos o que é a disciplina, né? E mesmo como nós agimos. O olhar que nós vamos colocar aqui nessa passagem, nós vamos ver que a gente vai tentar olhar muito mais o nosso lugar. O nosso lugar é a educação. Mas o Foucault já está dizendo desde o início que nós temos várias questões que estruturam esses controles na sociedade moderna. E esses técnicos, enfim, eles são os professores, mas são os médicos, os psiquiatras, e há os psicólogos e assim sucessivamente, a polícia, um conjunto de técnicos que vai nos levando a uma homogeneização, portanto ao controle do corpo. Às vezes eu tento discutir até uma coisa, de certa forma, é simples e bobo que eu vou falar, mas sou eu tentando trazer aspectos. Né? A gente vê assim, quanto menor a criança, mais vestida a professora está. Então ela usa inclusive aquele jaleco assim por cima de tudo para ela esconder o corpo. Porque se ela mostrar o corpo, ela vai receber a crítica, uns cuidando de uns, olhando uns, para nessa estrutura toda o controle ele está na lei, mas ele está disperso. Ou melhor do que disperso seria assim, ele está presente na sociedade como um todo. Então logo no início, né, quando ele começa a falar desses corpos dóceis, ele começa descrevendo o soldado. E tentemos nós aqui um pouco situar, lendo um pouco essa passagem aí, nós vamos olhar o soldado, mas se a gente pensar, veja como um soldado, a gente pode às vezes substituir o termo soldado por professor, e de certas formas algumas passagens assim darão a mesma construção. Então ele escreve ali, né? Eis como ainda no início do século
17. Se descrever a figura ideal do soldado. O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe. Alguém que se reconhece de longe. Então, um professor é alguém que se reconhece de longe. Um médico é alguém que se reconhece de longe. As suas atitudes, elas têm que ser elas são determinadas. Às vezes nem precisam estar escritas na lei, mas elas estão no imaginário, elas estão presentes no dia a dia, elas são da sociedade. As coisas que você publica agora de novo lá no Facebook, enquanto professor, eles têm um determinado jeito. E se você colocar algumas outras coisas, você vai receber lá críticas por você ser professor. Então, há uma série de controles. Então, de novo, o soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe, que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem. Então, nós também carregamos esses sinais. É o controle, a sociedade que se organiza e nos controla. É para além da lei. Então, antes era o suplício, antes era só a punição, agora é a disciplina. E olha que nós, professores, adoramos a palavra disciplina. Então veja, o corpo humano entra numa maquinaria de poder. Esta maquinaria de poder, que ele está chamando de maquinaria de poder, são os vários processos que nos envolvem. Já está para além da lei, já estamos para além da lei. Então, assim como o soldado, aí voltemos lá para o soldado, né? Seu corpo é o brasão de sua força, da sua valentia. Se é verdade que deve aprender aos poucos o ofício das armas, essencialmente lutando, as manobras como a marcha, as atitudes como o porte da cabeça, se originam de uma retórica corporal da honra. Qual é a retórica corporal que nos envolve enquanto professores? Essa seria a pergunta. E eu tentei dar este exemplo a partir do que é, às vezes, a professora, que a gente vai ver assim, professores no outro lugar, no nível universitário, a professora já não usa mais aquele jaleco. Aliás, se a professora usar o jalequinho, aquele jaleco na universidade, de certa forma ela também será ridicularizada até pelos próprios alunos. Há um controle de parte a parte. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, que o desarticula, o recompõe da forma como a sociedade vai olhando esses vários estratagemas. Então, isso é uma anatomia política, ele vai dizer. É uma mecânica do poder que define como se pode ter o poder sobre o corpo dos outros. A disciplina fabrica corpos submissos, corpos dóceis. E aí eu falaria assim, corpos dóceis, porque é uma corporeidade que vai sendo marcada não por si mesmo, né, mas pela estrutura da sociedade. Às vezes pela lei, e hoje, para além da lei, pelas relações sociais, para sua rede de relações sociais, como ele já disse aqui anteriormente. E aí ele continua ali, né, voltando ao texto, os sinais para reconhecer os mais idôneos soldados para este ofício são atitude viva e alerta, a cabeça direita, o estômago levantado, os ombros largos, os braços longos, os dedos fortes, o ventre pequeno, as coxas grossas, as pernas finas, os pés secos. Então há toda uma marca que o traz, soldado. Há toda uma marca que nos faz ser o que somos. Há uma série delas. Que nos faz ser, inclusive, aquilo que nós não desejamos ser e não sabemos. Nós nos transformamos em corpos dóceis, docilizados. E aí ele vai abrindo essa terceira parte, dizendo assim, a disciplina fabrica, então, esses corpos submissos. E onde encontramos isso? Em vários lugares. Então ele vai falar nas escolas, nos colégios, nas escolas primárias, nos hospitais, nas organizações militares. E aí, lógico, depois ele vai ampliando isso para as empresas públicas, empresas privadas, há várias formas de ser, né? Com técnicas minuciosas, com técnicas íntimas,
que definem um investimento político e detalhado de uma microfísica do poder. Veja que ele já lança neste livro um tema que ele vai tratar depois num outro livro importante, que busca cobrir todo o tecido social. Partimos dos suplícios que nem existiam na forma escrita, era o soberano, era o rei que podia mandar, era o rei que podia estruturar isso. Passamos disso para as punições com a estruturação de toda uma mecânica jurídico-científica, onde essas questões passavam então a serem escritas de certa forma, e aí havia toda uma dosimetria, uma série de regras para falar que isso tem uma base científica, uma série de técnicos que entram para compor este processo. E agora, um pouco agora, assim, a partir da disciplina, nós adentramos outros tantos espaços e já começamos a cobrir todo um outro tecido. Então, vai vendo como é um processo que ele está nos trazendo cada vez mais uma complexificação. E eu ainda falaria mais. Foucault não viveu esse momento que nós vivemos, que possivelmente ele adoraria viver este momento para a gente ver o quanto isso vai se tornando cada vez mais complexo. Então, e aí vamos lá no texto de novo, olhando aí na tela, né? O princípio de clausura não é constante nem indispensável, nem suficiente nos aparelhos disciplinares, a escola, o colégio, o hospital, esses aí que nós acabamos de falar. Eles trabalham o espaço de maneira muito mais flexível, muito mais fina. Em primeiro lugar, o princípio da localização ou do quadriculamento. Cada indivíduo no seu lugar, e em cada lugar um indivíduo. Evitar as distribuições por grupos, decompor as implantações coletivas, analisar as pluralidades confusas, maciças e fugidias. O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos há a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento controlado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável, a tática de antidiserção, de antivadiagem, de antiaglomeração. Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar cada indivíduo, instaurar as comunicações úteis, interromper outras. O poder a cada instante vigia o comportamento de cada um. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico. E diretamente lá no texto. Isso exige, então, a arte das distribuições vai exigir a cerca, a clausura, a regra das localizações. Portanto, as localizações funcionais que ele vai chamar de arquitetura. Há uma forma de fazer. Aliás, a gente olha de longe e vê aquilo é uma escola, aquilo é uma delegacia, aquilo é um hospital, olhando de longe. Porque ela é funcionalmente um lugar de poder que emana um poder e trabalha um determinado poder. Com elementos intercambiáveis, há uma seriação, né? Há cela, há lugares, há fileiras, há filas, há hierarquia, há quem manda e há quem obedeça. Há uma tática de ordenamento espacial. Um exemplo que nas escolas nós vamos ver. As fileiras de carteiras, por exemplo, e a gente fica preso a isso sem saber, sem entender como isso é um processo de controle. Há um controle do processo do processo todo, de todo o processo. Há um controle das atividades como um todo. E aí ele vai, né, neste processo de encontrar esta arte dessa distribuição, né? A regra das localizações funcionais vai pouco a pouco codificar um espaço.
em que a arquitetura deixava livremente, geralmente livre, a ponto de vários usos. E aí eu estava dizendo anteriormente, agora a gente olha e identifica, aquilo é uma escola, aquilo é uma igreja, aquilo é um convento, aquilo é... Então nós sabemos quais são esses locais de poder. E aí, e para ser, e mais, para ser nesta sociedade de controle, você tem que transitar por elas, aprender nelas, ser submetido a elas, muitas vezes ser sujeitado. Na disciplina, os elementos são intercambiáveis, cada um se define pelo lugar que ocupa na série, pela distância que o separa dos outros. A unidade não é, portanto, nem território, nem local, mas a posição na fila. A disciplina, a arte de dispor em fila, a técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa determinada rede de relações. Então, há o lugar de cada um. E eu falo um pouco assim, tento também de novo ir trazendo exemplos. Às vezes nós olhamos numa sociedade como a brasileira, né, que não foi exatamente o estudo do Foucault, não foi a sociedade brasileira, mas assim, qual é o lugar dos negros na sociedade brasileira? Qual é o lugar das mulheres na sociedade brasileira? Qual é o lugar dos gays na sociedade brasileira? E por que nós não conseguimos superar quando, se eu junto, por exemplo, não estou falando, não consigo aqui falar de tudo, quando eu junto esses três grupos de pessoas para falar assim, eles são a maioria absoluta e muito absoluta da sociedade brasileira, só as mulheres já dariam, né? Mas eles não conseguem mobilidade nessa sociedade porque eles ainda não entenderam esse processo que nós estamos falando aqui, discutindo e discutido por Foucault. Essas unidades de dominação, esses processos de controle das atividades, que muitas vezes defendemos que é assim mesmo, que é assim que é. Portanto, há horário e controle do tempo, há corpos e gestos definidos para cada situação. E às vezes eu tento até definir de certa forma assim, né? Às vezes no bairro, né, você está num bairro periférico, você pode falar de uma determinada forma, senão até no seu bairro você não tem um lugar. Então, mas você está no seu bairro, então dá para falar na gíria, dá para falar. Mas se eu estiver num outro espaço, esse outro espaço não me permite usar. O que eu falaria é assim, né? Como é que nós temos que entender todos esses processos para ao dominar todos esses processos, encontrarmos um caminho que nos faça ser. Que esta é a discussão complexa, mas que nos faça ser, porque somente, de maneira direta, somente se eu sou, é que o outro poderá ser. Somente se eu consigo ser, é que o outro conseguirá ser. Porque senão eu fico engendrado, preso na dinâmica da dominação. E a dinâmica da dominação é eu não sou, a única coisa que eu quero é ser dominante contra aqueles que avaliam que são menos que eu. Portanto, há uma hierarquia. Há horários a cumprir, há um controle do tempo, há corpos diferentes, gestos diferentes para as pessoas. Objetos diferentes para uns, objetos diferentes para outros, coisas para uns que alguns podem, que outros não podem, porque senão há uma utilização exaustiva de determinadas formas, jeitos, repetitiva para manter este controle, para manter uma composição das forças, onde a disciplina é a arte de extrair, a arte de acumular o tempo, de compor forças eficientes. A disciplina é a arte da separação de corpos, do corpo como um movimento, como um elemento que se articula com outros. Foucault vai chamar de uma máquina multissegmentada, o corpo separado, dividido, controlado, dócil.
Portanto, são corpos que compõem o tempo, uma cronologia. O corpo se encaixa na cronologia de outros corpos. Então, e só é possível medir forças com aquilo que se treina, se aprende no tempo, que te controlam, que não te permitem ser. Ser professor vira basicamente como ser um soldado. Tem um determinado jeito, uma determinada forma, uma determinada diretriz, um determinado caminho. Então, isso acaba produzindo quatro tipos de individualidade, né? Uma individualidade celular, de uma repartição espacial, cada um separado do outro, né? Um pouco cada um num quadrado diferente do outro. De uma genética, né, que é acumulada no tempo. Aqui no Brasil é mais fácil ver isso, né? Há uma série de estudos que mostram como só os nomes já separam pessoas, né? Então, os nomes populares no Brasil, por exemplo, ganham menos. Um outro exemplo, a mulher negra ganha menos do que o homem negro, que ganha menos do que a mulher branca, que ganha menos do que o homem branco. Então, há uma genética, uma acumulação no tempo que nos trouxe até aqui. A pessoa que tem o nome não sei o que, não sei o que, não sei o que isso lhe traz uma herança genética. Há uma individualidade orgânica, há um código nas atividades, há um jeito de falar, há um jeito de se posicionar, há um jeito de ser professor, há uma fala que remete a ser isso ou ser aquilo. E há uma combinação de forças. Então, 4 tipos de individualidade: celular, genética, orgânica e combinatória. Então é a chamada, Foucault vai chamar de economia do corpo circular. Há uma economia do corpo disciplinar, Há uma economia do corpo disciplinar. O corpo submetido a um processo de docilidade apresenta uma economia. Se no passado todo aquele processo de punição era uma economia jurídica, de uma mecânica jurídica, agora há uma economia de corpos que vão se docilizando neste processo, há uma economia dos corpos disciplinares. Então, o Foucault vai dizer assim, então, há uma série de ações, recursos para o bom adestramento. E uma série de autores, uma série de autores defenderam isso, inclusive de maneira, por isso que ele também está falando, ele está sempre um pouco assim, que ciência é essa? Então, como é que essa ciência ela se propõe a defender determinadas visões que não exatamente nos permitem liberdade? Então, os recursos para o bom adestramento, né? Adestrar é se apropriar mais e mais de quem? Do outro. Adestrar é se apropriar mais e mais de quem? Do outro. Há uma vigilância hierárquica. Você é observado o tempo todo, se aprende a ser vigiado. E muitas pessoas querem ser vigiadas. Aliás, às vezes, de certa forma, dá para dizer que às vezes quase todo mundo. As pessoas se aprendem a ser vigiadas. E a escola é um dos lugares de se aprender isso, né? E aí vamos de novo para o texto. O espaço escolar se desdobra. A classe se torna homogênea. Ela só se compõe de elementos individuais que vêm colocar uns aos lados do outro sob os olhares do mestre. A hierarquia do mestre, a ordenação por fileiras, começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos na escola, as filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios. Então, essa coisa que nós lemos lá no começo da nossa apresentação, ela reaparece aqui para nós olharmos que é um conjunto de alinhamentos obrigatórios.
obrigatórios, que às vezes nós nem percebemos como obrigatórios. Na escola, né? A organização de um espaço seriado, permitiu ultrapassar o sistema tradicional. Um aluno que tem alguns minutos com o professor, quando ele fica ocioso e sem vigilância, ele começa a ficar confuso, começa a conversar outras coisas, perde o lugar, determinando lugares individuais. Tornou possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos. E às vezes eu, quando estou na escola, fico discutindo algumas coisas simples nesse sentido, assim, né? Às vezes o aluno senta num determinado lugar numa sala de aula, mesmo que ninguém fale aquilo para ele, aquele se tornou o lugar dele. Como ele vai para aquela sala de aula todos os dias, ele senta sempre no mesmo lugar. E ai de quem sentar no lugar dele. Então veja como os controles, eles vão além da hierarquia, porque as pessoas vão criar hierarquias entre elas. Isto organiza uma nova economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar. Espaço escolar como máquina de ensinar. Mas também máquina de vigiar, máquina de hierarquizar, máquina de recompensar. Então, há uma série de controles aprendidos e compreendidos na escola. Então, veja, ao controle da atividade, o horário é uma velha herança. O horário é uma velha herança. Então, ele vai lá buscar nas comunidades monásticas, né? E aí ele vai tratar, são 3 grandes processos: estabelecer as censuras, obrigar a ocupações determinadas, regulamentar os ciclos de repetição. Ciclos de repetição. É a escola. E olha a escola. Estabelecer as censuras. Pode, não pode falar. Pode perguntar, não pode perguntar. Tem pessoas que se tornam adultas e têm dificuldade de falar pela dificuldade que foi falar na escola. Por conta de tantas censuras. Obrigar a ocupações determinadas. Mostrando o lugar de cada um, mostrando quem é bom, quem é ruim, colocando cada um numa caixa, separando, classificando, regulamentar os ciclos de repetição. Isso muito cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, nos hospitais. Dentro desses antigos esquemas, as novas disciplinas não tiveram dificuldade para se abrigar. As casas de educação e os estabelecimentos de assistência prolongavam a vida e a regularidade dos conventos, que muitas vezes eram anexos. O rigor do tempo industrial guardou durante muito tempo uma postura religiosa. Então, o trabalho vai se conectando a isso, a escola que produz para um mercado vai se conectando a isso, a escola que produz competências vai se ligando a isso. E não é à toa. Haverá em todas as salas, então, lugares determinados para todos os escolares, de todas as classes, de maneira que todos os da mesma classe sejam colocados no mesmo lugar e sempre fixo. Os escolares das lições mais adiantadas serão colocados nos bancos mais próximos da parede, e em seguida os outros, segundo as ordens das lições. Cada um dos alunos terá seu lugar marcado e nenhum deixará nem trocará sem a ordem e o consentimento do inspetor das escolas. Será preciso fazer com que aqueles cujos pais são negligentes e têm piolhos fiquem separados daqueles que são limpos, daqueles que não os têm. Que um escolar leviano e distraído seja colocado entre 2 bem comportados e ajuizados. Que o libertino ou fique sozinho ou entre 2 piedosos. A escola. E é Foucault discutindo a escola. Vamos continuar mais um pouco na escola. Quando der, então, a última pancada do relógio, um aluno baterá o sino. E ao primeiro toque, todos os alunos se porão de joelhos. Então, terminada a oração, o professor dará um sinal. Pode ser que isso não tenha hoje nas escolas, porque, de certa forma, esperamos que elas sejam laicas, né?
mas as outras coisas não. Ou até às vezes esses processos já foram substituídos por outros, de outras formas punitivas. E às vezes até tento dar este seguinte exemplo, assim, o aluno faz bagunça durante a aula e o professor fica bravo e guardando. E aí ele só fala assim, agora só vai pro recreio. Vai pro recreio aquele que está quieto. E o que acontece com todos os alunos? Eles caem deitados na carteira. O professor vai liberar aqueles que estão quietos naquele momento? Não. Ele vai liberar aqueles que ele olhou o tempo todo, vigiou o tempo todo. E aí ele vai liberando. E aí aquele que fez bagunça antes, mas que agora está quietíssimo, ele nem entende o porquê que está recebendo a punição. É a escola. No começo do século XIX, serão propostos para a escola mútua horários como o seguinte: 8h45, entrada do monitor. 8h52, chamada do monitor. 8h56, entrada das crianças. 9 horas, entrada nos bancos. 9h04, primeira lousa. 9h08, fim do ditado. 9h12, segunda lousa. Ultimamente nós temos visto governos que fazem cartilhas aos professores, onde mostram exatamente esses processos. Para quê? Para desenvolver alunos competentes, preparados para a nova sociedade. Quando esses jovens hoje já estão crescendo e nós estamos vendo quantas dificuldades eles têm quando precisam trabalhar outras tantas coisas em processos de uma empresa, como pessoas criativas e tudo mais. Porque a vida inteira controlados, e talvez agora só saiba controlar um corpo dócil que só sabe lidar com espaços com outros corpos dóceis. A extensão, continuando no texto, a extensão progressiva dos assalariados acarreta, por um lado, um quadriculamento cerrado do tempo, esse que nós vimos anteriormente. Se acontecer que os operários cheguem mais tarde, em quarto de hora depois que tocar a campainha, aquele companheiro que foi chamado durante o trabalho e quer perder mais 5 minutos, aquele que não estiver no seu trabalho na hora precisa, a empresa, a escola repete a empresa, que repete o monastério, que repete rituais, que repete cerimoniais, que criam corpos dóceis, que criam corpos controlados, uns pelos outros e alguns por alguns, como já disse o Foucault em outra passagem. Então isso por 4 processos que a organização militar mostra com toda clareza. Primeiro, dividir em segmentos sucessivos ou paralelos, dos quais cada um deve chegar a um termo específico. Segundo, organizar essas sequências segundo o esquema analítico. Terceiro, finalizar esses segmentos temporais, fixar-lhe um termo marcado por uma prova, que vai determinar uma nota, que vai me encaixar num determinado lugar. Quarto, estabelecer séries de séries. Séries de séries. Exercícios, muitos exercícios, repetições, controles de repetições, corpos dóceis, corpos que estão limitados neste quadrangular que o autor está nos mostrando. Então, há uma estrutura quadrangular que limita os espaços de uma célula. De certa forma, às vezes dá para resumir um pouco Foucault assim: é a sociedade da prisão sem a prisão. Porque às vezes a prisão são as atitudes nossas e dos outros. Eu não preciso das 4 paredes mais a me limitar.
Eu preciso dessas organizações que nós estamos lendo aqui para me divisar as quatro paredes. E por isso um quadrangular que me limita, que me controla. E mais do que isso, que eu mesmo daqui a pouco estou reproduzindo para controlar outros. Sejam às vezes meus filhos, sejam pessoas próximas, sejam pessoas mais distantes. É uma arte de punir. Há uma arte neste processo. Colocar os corpos num pequeno mundo de sinais, e cada um dos quais está ligado a uma resposta obrigatória, e só uma. A técnica do treinamento que exclui despoticamente em tudo a menor representação, o menor murmúrio, exclui a menor representação, exclui o menor murmúrio. Fique quieto. A sua obediência é pronta e cega. A aparência de indocilidade, o menor atraso seria um crime. Isto é um bom, aí um pouco assim, este é um bom aluno, aquele obediente, aquele que fica quieto, aquele que não se posiciona, aquele que faz tudo o que eu mando. O treinamento dos escolares deve ser feito da mesma maneira. Poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total, que só seria interrompido por sinais, sinos, palmas, gestos, simples olhar do mestre. E o autor vai dedicar passagens para falar assim: um simples olhar basta para controlar. Era chamado por excelência de o sinal e devia significar, em sua brevidade maquinal, ao mesmo tempo, a técnica do comando e a moral da obediência. São sanções normalizadoras, normatizadoras, com mecanismos penais. É um modelo reduzido de tribunal à própria escola, com regulamentos, regras, castigos, cerimoniais, rituais. Há um sistema duplo de gratificação e sanção. Até as ordens verbais devem funcionar como sinalização. E esses destaques são feitos pelo próprio Foucault no livro. Entrem em seus bancos. A palavra entrem, as crianças colocam com ruído a mão direita sobre a mesa e ao mesmo tempo passam a perna para dentro do banco. As palavras em seus bancos, eles passam a outra perna e se sentam diante das lousas. E assim vai. Há todo um processo estruturado e estruturante que dociliza esses corpos, levando a uma disciplina, a arte disciplinar, a arte do poder disciplinar, a arte do punir. A arte de deixar corpos em seus lugares. E isso também passa por processos como exame, como provas, com inspeção, com supervisão, com classificação. A quem manda e a quem obedeça em todos os processos. Combina técnicas de hierarquia de poder, combina técnicas de vigia, combina técnicas de sanção, de normatização e normalização. O exame, a prova, normaliza todo este processo individualmente. Cada um. Há um olhar de vigia de todos na escola, em todos esses espaços, que na escola é potente. Quais seriam os outros espaços que nos controlam e nos normatizam na escola? Quais seriam as outras coisas, ações? No livro ele vai falar ao exame. Há uma série de exames, é lógico que ele não vai falar isso, ele está falando isso não só da escola, ele está falando disso em vários sentidos. E aí, olha, ele está falando assim, olha, agora, né, olha como é que é a sanção normalizadora no orfanato do Cavaleiro Paulet. As sessões do tribunal se reunia todas as manhãs, davam lugar a um cerimonial.
em orfanato, encontramos todos os alunos em formação, alinhamento, imobilidade e silêncio. Parece que é uma coisa antiga, né? Num tempo onde há uma defesa, inclusive do atual presidente, sobre colégios militares e de pais que defendem isso, de lugares que defendem alinhamento, imobilidade, silêncio perfeitos. O major, jovem da nobreza de 16 anos, estava fora da fila, a espada na mão. À sua ordem, a tropa se abalou ao passo duplo para formar o círculo. O conselho se reuniu no centro. Cada oficial fez o relatório da sua tropa nas 24 horas. Os acusados foram admitidos a se justificar. Ouviram-se as testemunhas e liberou-se. Quando se chegou a um acordo, o major prestou contas na voz alta do número dos culpados, da natureza dos delitos, dos castigos ordenados. A tropa em seguida desfilou na maior ordem. Cerimoniais, rituais. Há uma arte disciplinar, uma arte de punir para levar a disciplinas dos corpos. No texto, não só nessa passagem, ele vai dizer assim, ele vai falar sobre o panóptico, né? Que é o panóptico de Bentham. Mesmo as arquiteturas dos lugares, elas buscam essa vigília. Buscam a arquitetura essa vigília. Então, o panóptico foi um lugar pensado a partir de um centro controlador, onde aquele centro controlador daria para observar tudo o que acontece, por exemplo, dentro de uma prisão. Mas é só dentro da prisão? Não. Em várias outras organizações nós olhamos isso, onde tudo gira em torno do poder. E marcam o poder. E o poder marca os tempos, os espaços, os lugares, delimita os corpos, forma corpos dóceis. Ele escreve, hein? Olha como é que o termo é atual, ele, Foucault. Gente de bem. Gente de bem. A vigiar em cada rua. Gente de bem a vigiar cada sentinela. Gente de bem a vigiar uns aos outros, alguns a alguns. Eu também muitas vezes tento dizer assim, um outro jeito de entender o pensamento de Foucault, é lógico que você tem que ler os livros e depois ver as passagens onde isso é possível ver. Mas é um filme, né? O filme The Wall. O filme The Wall, onde tem a música mais conhecida do Pink Floyd, né? Another Brick the Wall, que vai falar não queremos educação, e eu falaria assim, eu avalio que o Foucault está dizendo uma outra necessidade. Qual a necessidade? Essa necessidade precisa ser construída por cada espaço. Há a necessidade de desconstruir para reconstruir de outras tantas formas. Para elas não serem prisão. Para elas não serem prisão. Para elas não serem essas estruturas que nós conhecemos hoje. Então, na quarta e última parte do livro, o autor, né, o Foucault, vai falar sobre a prisão. Diretamente sobre as instituições carcerárias. No nosso estudo aqui é uma parte que interessa menos, então nós vamos falar aqui muito mais rapidamente. Eu espero que você tenha compreendido essas passagens até aqui, mas ele também está dizendo assim, essa talvez a maior questão, que é essa que eu já adiantei. Então, existe a prisão, existe o cárcere, mas hoje o cárcere tem sido o próprio corpo. A própria corporeidade é um cárcere. Então, nessa parte final, isso depende de uma interpretação. Eu falaria assim, não está escrevendo isso. Então, está falando assim, é um lugar de controle, de ultracontrole. Só que é um lugar que ele dá a demonstração ele vai chamar de omnidisciplina.
está para além da disciplina, que é isso que que acontece conosco, que é esta prisão, um pouco essa prisão sem muros. Só que a gente, quando olha o cárcere e a prisão, nós olhamos este lugar como um lugar físico. Entretanto, sim, é um lugar físico, mas também é um lugar físico, todas essas formas de controle que o Foucault está nos colocando. E aí veja um pouco isso que ele está dizendo mais nessa parte final, né? Moralistas, filósofos, legisladores e todos os que gabais a civilização. Aí tendes a planta da vossa cidade de Paris bem ordenada, a planta aperfeiçoada, onde todas as coisas semelhantes são reunidas. No centro, e num primeiro círculo, hospitais para todas as doenças, asilos para todas as misérias, hospícios, prisões, locais de trabalhos forçados de homens e mulheres e de crianças. Em torno do primeiro círculo, quartéis, tribunais, delegacias de polícia, moradia de beleguins, local dos cadafalsos, habitação do carrasco e seus ajudantes. Nos quatro cantos, Câmara dos Deputados, Câmara dos Pares, Instituto e Palácio do Rei. Por fora de tudo isso, o que alimenta o círculo central, o comércio com suas fraudes e bancarrotas, a indústria e suas lutas furiosas, a imprensa e os seus sofismas, as casas de jogo, a prostituição, o povo que morre de fome ou chafurda na orgia, sempre atento à voz do gênio das revoluções, o salvador da pátria, não? Os ricos sem coração, enfim, a guerra encarniçada de todos contra todos. Então, veja como ele está falando a complexidade daquilo que ele está chegando, né? E aí o nosso último slide para dizer assim, né? No próprio centro, ele vai chamar isso de uma cidade carcerária, onde nós vivemos. É como a sociedade tem se estruturado. No próprio centro da cidade carcerária, a formação das atenuações insidiosas, das maldades pouco confessáveis, das pequenas espertezas, o brasileiro ama as espertezas, dos procedimentos calculados, das técnicas, das ciências, enfim, que permitem a fabricação do indivíduo disciplinar. Nesta humanidade central e centralizada, efeito e instrumento de complexas relações de poder, corpos e forças submetidos por múltiplos dispositivos de encarceramento, objetos para discursos que são eles mesmos elementos dessa estratégia. Temos que ouvir o ronco surdo da batalha. E aí eu coloquei essa pequena frasezinha, né? Nós é que conduzimos essa cidade carcerária. Nós é que somos, desculpa escrever errado ali, mas você corrige aí. Nós é que somos os indivíduos disciplinares. Nós é que fazemos todo este processo muitas vezes sem perceber. Que essa é a discussão Foucaultiana de que nós exercemos esses processos sem perceber. Em processos de modelagem, em processos de criação de estratégias sem percebermos, a eterna punição, a arte do disciplinamento. Então, é uma rede carcerária que é extremamente sofreu, uma cidade carcerária, é um contínuo carcerário, mas cujos procedimentos são parcelados. Partimos do suplício, passamos pela punição e a organização de uma mecânica. Hoje nós estamos num processo extremamente mais complexo, com procedimentos parcelados entre todas as pessoas, em toda uma rede de pessoas, em toda uma rede da sociedade. Então, não é simples discutir o Foucault, não é simples discutir essas várias questões.
E eu falaria assim, talvez nas várias vezes que você leia Foucault, você vai ter outros entendimentos possíveis, né? Porque de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas relações, de acordo com como você vai adentrando, né, a essas instituições, seja como professor, como gestor, como alguém que vai adentrando essas instituições, você vai vendo quanto elas por si só, muitas vezes se engessam por si só. Quanto mais você discute as possibilidades de uma abertura para outras questões, muitas vezes esta instituição com as suas pessoas, ela mesma se fecha e se volta contra você. Então, não são discussões fáceis, são discussões extremamente complexas. E eu avalio sempre assim, a discussão Foucaultiana é para fazer subir, emergir esses vários pontos, para nós começarmos a encontrar um fio de coisas que nós podemos fazer para alterarmos esses processos. Portanto, Foucault é esse gigante que vai discutir sempre neste caminho genealógico, arqueológico, olhando um processo que vem e nos traz até aqui, e olhando como as várias questões hoje, muitas vezes elas nos fazem fazer parte dessa engrenagem, sem percebermos. Acho que é isso. Eu queria agradecer a sua disposição e a sua atenção. E muito obrigado. Obrigado mesmo.